Então, gente, mais uma historinha pra vocês da minha vida. Vamos lá. Eu costumava passar as minhas férias num sítio de um pastor, né? Que esse sítio era um prostíbulo, tá? Você imagina, você pegar um monte de adolescente na puberdade, passando pela puberdade com aquela explosão de hormônios, você coloca todo mundo dentro de uma casa, num sítio rodeado de mato, de matagal, de casa abandonada. Imagina o que acontecia nesse sítio, né? E ninguém sabia. Aliás, o povo fingia que não sabia o que estava acontecendo ali. Muitos abusos físicos, todos. Lá em Belmiro Braga, que era esse sítio, tá? Na Vila Vista Alegre. Pra ficar bem específico, que eu gosto de ser bem específico com as coisas. E a dona lá desse sítio, ela pegava muito no meu pé. Ela pegava muito no meu pé porque ela falava que eu era gay e ela queria que eu falasse isso. E o que aconteceu? Teve uma época que ela começou a me levar muito pra igreja, só eu. Tava todos os jovens lá, todo mundo ficava na igreja, todo mundo ficava no sítio e eu tinha que ir pra igreja. Aí ela ficou falando, vamos pra igreja que você precisa de oração. Aí teve um dia que eu cansei, eu fui 3 vezes na oração, só eu e todo mundo lá brincando, se divertindo, se prostituindo. E aí, porque aquele sítio destruiu muitas vidas, tá? Muitas vidas ali. Muitas vidas, muitos corpos foram corrompidos naquele lugar profano, que eu quero que Deus desça um cometa naquele lugar, que exploda aquele lugar. E aí, quando ela foi falando isso, eu falei assim, aí eu perto de todo mundo, eu falei, eu preciso de oração? Quem é você pra saber o que eu preciso, o que eu não preciso? Aí eu falei, eu preciso de oração por quê? Tá todo mundo aqui brincando, se divertindo, todo mundo aqui, e eu preciso de oração? Qual que é o meu problema? Aí ela ficou sem saída. Ela não respondeu. Ela ficou desarmada. Aí então vai todo mundo pra igreja. Aí o povo veio brigar comigo. Com essa coisa da igreja. Aí sabe que ela é tão ardilosa, ela é tão vagabunda, tão ordinária, que eu quero que a justiça de Deus... Aliás, já desceu, né? Porque ela tirou até o útero. Deus arrancou até o útero dela. Arrancou até o útero, porque ela cuidou muito da minha vida, esqueceu de cuidar dos filhos. Não deu caráter pros 2 filhos dela, né? Porque o filho dela tava casado com um dentro da igreja, o pai presidente, casado com um dentro da igreja, e ele paquerando o outro, ele saindo com outra. E tocando na bateria, e tudo assim, tá? Achou tantos panos. E o problema sou eu, meu amor. O problema sou eu. Aí eu vou contar pra vocês. Aí ela mandou uma mulher lá do Rio de Janeiro, uma tal de Célia. Nem vou falar bem o nome dela aqui. Uma tal de Célia. Vinha um caderninho conversar comigo. Aí ela veio, conversou com umas coisas nada a ver. Ela falou, não, eu sou sua amiga, você pode me contar as coisas. Toda pessoa vem assim, quando a pessoa chega perto de você e falar com você assim, eu sou sua amiga, é aquela que quer te pegar nas suas palavras. Porque eles queriam que eu confessasse uma coisa pra eles poderem me acusar. Ó, e Deus já me guardando, eu ali, ó, com uns 12, 13 anos, eu já me guardando, coisa e tal. Aí ela veio e falou comigo, assim. Ela viu que eu não tava dando ideia. Aí ela falou, não, porque Deus falou comigo que você é gay. Aí eu falei, ai, que engraçado. Deus falou isso com você, ele esqueceu de me avisar. Eu falei, ele esqueceu de me avisar. Não é possível. Eu falei, Deus falou isso com você? Eu não tô sabendo disso. Ela, mas olha as roupas que você usa, que não sei o que. Eu falei, as roupas que comprou foi minha mãe. Quer que eu chame ela aqui? Pra coisa. E ela com o caderninho pra anotar tudo. E a vagabunda, atrás da parede, assim, da porta, escutando, querendo, esperando só eu ouvir falar. Só que assim, né, gente? Eu fui criada entre cobras, meu amor. Então, assim, as serpentes peçonhentas comigo, essa não tinha vez, não. Eu falei, Deus falou isso com você? Tem que falar comigo primeiro, uai. Aí ela ficou assim. Ela não pode falar. Eu falei, querida, não tem nada pra falar com você, tá? E outra coisa, quando Deus quiser falar qualquer coisa a meu respeito, você fala que ele vai vir falar comigo primeiro. Pra ele me avisar primeiro. O maridinho dela, muito bonzinho, cara de bonzinho, ele falava com meu pai assim, ai, seu filho tem a mão muito lisinha. E eu sempre estudei, sempre tirei notas boas. Tirando em matemática, que eu era péssimo em matemática. E o filho dele era um imbecil. Era um imbecil. Quando só que pagava estudando nos melhores colégios, meu bem. E mesmo assim não coisou. Foi virar caminhoneiro. Era caminhoneiro. E aí, diante de tudo isso, ficou cuidando, foi falando. Chegou perto do meu pai, teve o descaramento de falar com meu pai, assim. Ai, amor, seu filho é muito lisinho, seu filho é muito afeminado, tá? Seu filho é muito afeminado, tem que botar ele pra trabalhar. Botar ele pra pegar pesado. E aí meu pai entrou nessa onda, e aí sim, foram tornando os meus dias infernais. Nossa, gente, esse período da minha vida foi um período que eu sofri por causa dos outros. Ele ficou muito preocupado com a minha vida e esqueceu de dar princípio pro filho dele, que abusava das meninas na igreja. Debaixo do nariz dele, né?
Debaixo do nariz dele. Uma vez o filho dele veio me bater. Ele veio me bater, eu tava lá nesse sítio. Ele veio me bater, sabe o que eu fiz? Eu dei uma mordida na costela dele. Eu cravei os meus dentes como se eu fosse um cachorro. Mas foi eu causei uma ferida tão profunda, tão profunda. Aí a mãe dele veio. Você não pode bater no meu filho não, na minha casa não. Eu falei, olha aqui, queridinha, deixa eu te falar uma coisa. Falei bem assim com ela, falei, deixa eu te falar uma coisa, queridinha. Não é porque eu tô na sua casa que eu sou saco de pancada, não. Seu filho veio pra me bater, eu mordi, arranquei um pedaço dele mesmo. Se ele vier de novo, eu mordo de novo. E se você entrar, eu mordo até em você. Aí ela, que isso? Isso é um absurdo, você é muito atrevido. Falei, eu sou atrevido, não tô na sua casa pra ser saco de pancada de ninguém não, meu amorzinho. Não tô mesmo. Aí vem me colocar pra lavar banheiro. O povo gosta que eu me colocar pra lavar banheiro. Aí eu me recusei, eu falei, eu não vou lavar. Aí eu falei, querido, olha, meu pai me trata na minha casa como um príncipe. Na minha casa eu não lavo um copo. Quando eu vou tomar um copo d'água, eu não lavo um copo. Você acha que eu vou sair de dentro da minha casa pra vir lavar a casa pra você? Você me chamou pra passar férias, pra ficar dando faxina na sua casa, não. Eu falei, bom saber que da próxima vez eu nem venho aqui. Mas o importante é o quê? Ficaram muito preocupados comigo, com o meu jeito. Comigo é isso, cheios de justiça, cheios de santidade, e os filhos dele aprontando todos, cometendo as maiores atrocidades, até hoje, tá? Porque isso não ficou só lá no passado, não. Isso acontece hoje dentro da igreja lá. Dentro da igreja, porque eu já fui lá, nada mudou, meu velho. E os pais se fazem de cegos, os sacerdotes, eles se fazem de cegos, né? Esse sítio foi um dos piores lugares que eu coloquei os meus pés. E os meus pais achavam que essas pessoas eram suas amigas, eram as pessoas que estavam destruindo, contribuindo para destruir a nossa família, né? Aquele sítio era um prostíbulo, era um lugar imundo. Aquilo lá tinha que ser derrubado. Deus tem que fazer com aquele ali igual só fez com Sodoma e Gomorra. E eu falo mesmo, tudo isso que eu vivi, eu falo. E se a pessoa vier aqui questionar nas minhas redes sociais, eu vou e dou nome, tá? Eu vou dar nome porque eu já tô por aqui. Eu falei que quando eu encontrar com essas pessoas na rua, eu vou despejar tudo isso nelas, tá? A Jararaca, que é assim que a gente chamava ela, Jararaca, tá? A senhora G, a senhora MG, Jararaquinha, nossa, que cobrinha safada. Muito da safada, isso que ela é, né? O outro, o sacerdote, que eu acho que ele é o menos, acho que de todos ele é o menos culpado, mas ele foi conivente. E ele fez a minha vida um inferno quando ele foi falar isso com meu pai. Esse maldito, que é isso que ele é, tá? Esqueceu de dar caráter pro filho dele. O filho dele é um mau caráter, é um abusador, tá? É um mau caráter, todos eles. Fora as atrocidades que eles vêm cometendo dentro da igreja. Aí, pra completar, a cereja do bolo, sabe o que é? Que ele colocou o filho dele como vice-presidente da igreja. Ele colocou como vice-presidente. Gente, isso é uma coisa mais absurda da vida. E aí agora eu venho pra expor tudo. Eu tô fazendo expose de tudo que eu passei na minha vida. Com essas pessoas ordinárias, foram colocadas no meu caminho. Ela mandou essa tal de Célia vir com esse caderninho, que ela falou, na hora que ele confessar, aí ele fica desarmado. Ah, mas falei, ai, cobras peçonhentas. Falei, eu fui criado no meio das serpentes, meu amor. Eu sei lidar com cobra. Cobra a gente mata, sabe como? A gente mata a paulada. É a paulada que a gente mata a cobra. E eu fico só esperando o filho dela falar assim, uma coisinha comigo. Uma coisinha. Que um dia que eu fui lá numa festa lá da igreja, e aí o que aconteceu? Esse garoto sentou do meu lado. Eu nem olhei na cara dele, porque eu não olho na cara dele, eu tenho meus motivos, tá? Tem meus motivos, e se alguém me perguntar, eu falo claramente quais são. É só me perguntar, que eu tô pronto pra falar. Prontinho pra falar, pra despejar tudo. Aí veio o pai dele, você conhece esse menino aqui? Que viu que a gente nem se olhou. E a gente, assim, quando era criança, era muito unido. E aí depois aconteceram alguns episódios que eu nunca mais nem suporto. Eu não suporto nem ouvir falar um nome. Eu não suporto, tá? Aí veio serinho. Você conhece? Aí eu falei, eu conheço muito bem. Eu conheço mais do que eu gostaria. O menino ficou vermelho igual um pimentão. Que eu falei, se ele falar um A agora, querido, eu começo a gritar aqui, despejar tudo que eu sei. Não fala. Marimbondo conhece fogo. Marimbondo conhece fogo, querido. Bem, conhece bastante fogo. Mas é isso, né, gente? Mais um pouco da minha história aí, que aí agora vocês vão começar a entender tudo que eu venho passando na vida.